Vamos embora, gente, de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sábado, bom domingo, bom dia de semana. Tirar esse meu fone de ouvido daqui que eu não preciso dele, só ficar com o nosso microfone de lapela. Isso é importante. Gente, vamos entrar agora num assuntozinho diferente um pouquinho, mas tem tudo a ver com o controle estratégico do processo, que é a carta farol. Que carta farol é essa? Para que serve? Quando é que a gente deve usá-la, né? Então, famosa carta farol. O bom da carta farol é que ela vai usar cores. Por isso que é chamada de carta farol. A gente usa o verde, o vermelho, o amarelo e vai se assemelhar a um farol, a um semáforo, né? Farol a gente fala muito aqui no Nordeste, semáforo fala mais no Sul. Então, sinal a gente fala aqui também. Então, a carta farol se assemelha a um sinal, a um semáforo, a um farol. Também chamada de carta de pré-controle. Deixa eu pegar o meu laser aqui. Também chamada de carta de pré-controle ou uma carta de conformidade. Tá? Carta farol, carta pré-controle, carta de conformidade. A gente pode chamar dessas três maneiras. Então, para o que é essa carta farol? Carta farol ou carta de pré-controle ou carta de conformidade. Segundo Montgomery, 1991. Se você pegar algum livro de Montgomery, vocês vão enxergar essa carta farol e ele falando sobre isso aí. É uma técnica para detectar mudanças no processo que possam resultar na produção de itens não conformes. Opa, agora eu não estou usando mais a estatística para me mostrar que vai sair do controle. Aqui é já para detectar mudança que vai gerar produto não conforme. Então é conformidade, eu vou já detectar. Né? Então, diferente do controle estatístico do processo clássico, que é aquele controle X/R, MR, que vai checando nuances no processo para detectar estatisticamente que o processo vai sair de controle. A carta farol não detecta mudanças estatisticamente significantes no processo, e sim mudanças na média do processo que possa acarretar em produto não conforme. Ela já vai detectar uma média para dizer se vai acarretar produto não conforme. Não é para dizer se vai sair de controle, é para dizer que vai gerar produto não conforme, tá? Utilizando uma lição normal, uma carta de controle mais ou menos igual essa aqui, ó. Mas tem uma parte verde, uma parte amarela, uma parte vermelha. Vamos ver aqui. Então, segundo Bolt, 1902, há 4 regras a serem seguidas para a construção da carta. Então, a gente vai formar algumas regrinhas para construir essa carta. A primeira regra é dividir a largura total da especificação por 4. Ah, tá. Então, quer dizer o seguinte. Eu vou ter um limite superior de especificação, certo? E acima dele eu vou ter uma zona vermelha. E se eu tenho um limite superior de especificação, eu posso também ter um limite inferior de especificação. Não é controle, é especificação do cliente, que é o limite inferior. Então, abaixo dele é a zona vermelha. Eu não posso mandar nada para o cliente abaixo disso, nem posso mandar nada para o cliente acima disso. Nessa região é produto não conforme, nessa região é produto não conforme. Existe um valor intermediário, que é a média. É o valor médio que eu quero alcançar, é o alvo. Né? Eu quero estar sempre aqui. Se eu fizer as peças sempre aqui, aqui, para mim é beleza. Só que não vai ser assim, vai existir uma variação, né? Vai existir uma variação entre esse alvo. Vai variar entre esse alvo. Então o que eu faço agora? Eu pego esse meu alvo, a minha tolerância, e divido em 4 partes. Ó. Tá vendo? Dividi aqui um limite superior de controle e outro limite superior de controle. Então tem 1, 2, 3, 4 partes. Eu peguei a minha tolerância, que é o limite de especificação superior, menos um limite inferior, e dividi por 4. No meio eu vou ter a média, acima uma parte vou ter o limite superior de controle, e abaixo aqui uma parte da média vou ter o limite inferior de controle. Então a carta vai ser assim. Se por exemplo você tem uma tolerância igual a 8, então o 8 aqui é no meio seria o 0, né? Então 2, 4, 2, 4. Então 8 é a tolerância, 4 para um lado, 4 para o outro. Aqui é o meu 0, aqui é o 2, aqui é o 4. Aqui é o 2, aqui é o 4. Então dividiria em 4 partes. A gente vai fazer exercício, vocês vão enxergar. Essa parte do meio aqui, do limite de controle, eu chamo da zona verde, zona de pré-controle.
limites de pré-controle. É o limite superior de controle e o limite inferior de controle. Então essa zona aqui eu chamo de zona verde. Essa zona acima do limite superior de controle e abaixo do limite superior de especificação, eu chamo de zona amarela. Zona amarela, tá vendo? Já começou a aparecer o farol, né? Vermelho, amarelo e o verde. Então, estando no verde, ok. Estando no amarelo, atenção. Estamos no vermelho, não conformidade. Então, para o operador fica mais fácil ele até visualizar, né? E quando é que a gente usa essa carta? Quando a gente tem especificações pequenas demais, gente. Quando tem coisa pequena. Já trabalhei com milésimos, então já trabalhei com a especificação de mais ou menos 0,05 milésimo. 0,05 milésimo é muito pequeno, então não dá para fazer estatística ali. Era para fazer realmente carta de pré-controle. Ele vai medir as peças e vai checando e vai medindo e realmente vendo se está não conforme, está conforme. Ele vai controlando dessa maneira. Quando você tem especificações muito pequenas, aí você usa uma carta de pré-controle. Então, ó, regra 2. Retira-se uma amostra de 5 unidades consecutivas. Se todas as 5 unidades estiverem na zona verde, o processo está sob controle e pode dar início à produção. Então isso aqui é como se fosse um setup, gente. Você vai dar início a uma produção com a carta de controle, com a carta de pré-controle ou a carta farol. Então você pega 5 peças consecutivas e se as 5 peças consecutivas estiver dentro dos limites de controle na área verde, você pode seguir a produção. Está liberado. Então, este procedimento evita a coleta de muitas amostras e garante que o CPK será no mínimo de 1,33. Porque você dividiu isso aqui em 4 partes e essas segundas partes, a primeira parte, um lado para o outro, se eu fizer um cálculo desse CPK aqui, eu vou garantir que ele está no mínimo 1,33. Tá? Isso já é estatisticamente falando, já comprovado, tudo mais. Se vocês quiserem, você pode fazer o cálculo. Pegar esses dados aí, dentro dessa parte aí do limite de controle e fazer os cálculos que vai dar no mínimo um CPK de 1,33. Caso uma única unidade dessa daqui, ó, caso uma única unidade caia fora da zona verde, o processo estará fora de controle, necessitando um estudo sobre a fonte de variabilidade que está atuando e ajustá-la. Quer dizer, eu pego 5 peças consecutivas. Se as 5 estiver no verde, roda a produção, começa a produzir. Se das 5, pelo menos uma estiver fora, eu vou ter que checar por que está acontecendo isso. Tentar identificar no processo qual é a causa especial que está acontecendo que está gerando essa peça fora. Tá? Então a primeira regra é essa, isso é praticamente uma regra de setup. Para começar o processo, você faz isso, você coleta 5 peças consecutivas. Se elas estiverem tudo no verde, segue. A regra 3, que é dotada de várias regrinhas, ela diz o seguinte: iniciada a produção, já iniciou. Setup, tá vendo? Setup, 5 peças, tudo no verde, setup, liberei a máquina. Coleta-se periodicamente 2 peças consecutivas e plota no gráfico e segue as regras. Quer dizer, você em vez de pegar 5, pega 2. Mas o que? Qual é a frequência? Aí você vai decidir qual é a frequência. De 2 em 2 horas? De 1 em 1 hora? A cada turno? Qual é a frequência? Isso é, você tem que ter um estudo prévio do seu processo para saber mais ou menos qual é a frequência que está variando muito. Para você definir essa frequência. Se você não sabe nada de frequência ainda, você bota lá de meia hora, de 20 em 20 minutos, começa a estudar. Você vai ver que vai pegar muita peça e vai ver que não vai ter muita variação. Aí você, em vez de 20 minutos, bota de 1 em 1 hora. Se realmente você vê que de 1 hora é muito, aí você bota de 2 em 2, até você ver que, ó, 2 em 2, 3 em 3 horas, você consegue fazer e consegue detectar a variabilidade. Então, iniciada a produção, você vai começar a coletar de 2 em 2 peças, periodicamente. Imagine que fosse de 2 em 2 horas. Tá? Então, 2 horas passou, você coleta 2 peças. Coletou as 2 peças, botou no gráfico. Se as 2 caírem na zona verde, segue a produção normalmente. Caiu na zona verde, pode cair aqui, pode cair aqui, pode cair as 2 aqui embaixo, as 2 em cima, não importa. Se elas caírem na zona verde, você segue a produção normalmente. Pronto. Deu 2 horas, você mediu, encontrou essas 2 peças aqui. Você segue a produção.
O operador está lá medindo e plotando no gráfico, seguindo a operação. Aí de novo, depois de 2 horas, pegou 2 peças. Se uma cair na zona verde e a outra em uma das 2 zonas amarelas, continuar normalmente a produção. Ó, caiu uma aqui e a outra caiu aqui. Ela podia ter caído aqui também. Caiu uma verde aqui e uma aqui. Podia ser uma verde aqui e uma amarela aqui. Tá? Podia ser uma verde aqui e uma amarela aqui. Mas se cair numa na verde e uma na amarela, o que é que você faz? Se cair na zona verde e outra em uma das 2 zonas amarelas, continuar normalmente a produção. Então até então, ó, o operador está fazendo peça, fabricando. Aí depois de 2 horas, as 2 caíram na zona amarela. Se as 2 caírem na zona amarela, parar a produção, corrigir a fonte de variação e depois iniciar o processo na regra 2. Quer dizer, aqui houve uma variação. Note que você estava vindo por aqui e foi para o outro lado. A média subiu. Ela podia estar aqui ou podia estar os 2 pontos aqui e a média teria caído. Então, esse caso aqui já mostra que a média variou. Variei a média, então tem que verificar o que foi que houve. E vou pegar, verificar lá o que foi que houve, se foi ferramenta, dispositivo, se foi a mão de alguma falha de leitura, foi o instrumento, alguma coisa aconteceu para isso ter acontecido. Agora, para continuar, eu tenho que voltar à regra 2, que é essa regra daqui, ó, de fazer o setup. Ajustei toda a máquina, vou pegar 5 peças consecutivas, se tudo der normal, eu sigo em frente, tá? Aí, se depois de 2 horas eu coletar, se apenas uma cair na zona vermelha e uma na zona verde, né? Corrigir, parar o processo, corrigir a fonte de variação do processo. Agora tem que fazer o que? Selecionar todo o lote. Por que eu tenho que selecionar todo o lote? Até a última verificação, gente, cuidado. É selecionar todo o lote até a última verificação, porque até aqui eu já corrigi, tudo isso aqui para trás está ok, aqui não estava ruim as peças estão não conformes a partir do vermelho, aqui as peças estão conformes, porém elas estão demonstrando que a média subiu. Eu corrigi, trouxe para cá, fiz de novo 5 peças, continuei, aí depois de 2 horas que eu peguei a peça, achei isso e isso. Aqui já é uma peça não conforme. Essa peça saiu da especificação. Essa linha é de especificação. Então essa peça está não conforme. Pode causar um grande problema no cliente. Então eu tenho que selecionar essa peça e selecionar até a hora anterior, até as 2 horas anteriores que eu fiz o setup. Então eu vou pegar aquela caixa lá que tem marcado do setup até essa hora que eu fiz aqui e selecionar tudo para saber se não tem peça fora. Aí, depois que eu selecionei tudo, peguei todas as peças não conforme e sucateei, ou retrabalhei, depende do que seja isso aqui, ou um retrabalho ou uma sucata. Aí eu volto de novo, faço de novo setup de 5 peças e vou seguindo. Então essa é a continuidade da carta. Então a regra, se 2 caírem na zona verde, segue. Se uma cair na zona verde e cair na zona amarela, segue. Se 2 caírem na zona amarela, ajusta e faz de novo o setup. Se uma cair na zona verde e uma cair na zona vermelha, ou cair na zona amarela e na zona vermelha, para tudo, seleciona até o último ajuste, seleciona todo aquele lote para sucatear ou retrabalhar a peça e depois de novo volta a fazer o setup de 5 peças e vai seguindo. Então o tempo todo você vai rodando, a produção vai rodando, tá? Então, qual é a frequência? Qual é a frequência que eu tiro isso aqui? Que frequência eu vou usar? Tem uma técnica que fala o seguinte: a frequência com que se deve retirar a amostra de 2 peças consecutivas pode ser determinada dividindo por 6 a média do período entre as 2 últimas paradas. Quer dizer que se você notar, eu estou pegando de 2 em 2 horas, mas quando dá umas 8 horas eu detecto um problema, então 8 horas é o período, eu divido por 6. Então, mais ou menos 8 horas vai dar umas 2 horas de um quebradinho, né? Aí eu posso ou manter minhas 2 horas, que está uma frequência muito forte, ou aumentar um pouco. Então a regra seria essa. Pega aí mais ou menos de quando você começou até quando você parou, as 2 últimas vezes que você parou,
o tempo que deu, divide por 6. Aí você tem uma frequência que você pode fazer. Ou então estuda teu processo e vê realmente quando é que ele varia demais que vai sair peça fora. Tá? Isso seria uma técnica para descobrir a frequência. Então, imagine agora se o processo é unilateral superior. Quer dizer que eu tenho só máximo, por exemplo. Só tem um limite de especificação superior. Eu vou fazer a mesma cartinha. Meu zero vai começar aqui. O meu limite inferior de controle, né? A zona verde, o limite superior de controle e o limite superior de especificação. Porque aqui eu tenho um zero, porque eu não tenho um limite inferior. Limite inferior não existe. Eu só tenho um limite superior. Então eu só vou travar a carta aqui. Vou fazer a mesma cartinha, só que o vermelho só vai aparecer aqui, porque para baixo ele não vai ter. É assim, por exemplo, o máximo é 15, rugosidade 15 R máximo. Rugosidade 15 R máximo. E o mínimo que pode dar é zero. Liso, totalmente liso, perfeitamente liso, dá um zero rugosidade. Praticamente até então não existe aqui no nosso mundo, a gente não descobriu ainda um zero rugosidade. Então sempre vai ter alguma coisinha. Então você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer as divisões como apresentado na regra 1, né? Dividir por 4. Eliminar a faixa vermelha inferior, essa faixa vermelha inferior morre. Considerar como a faixa de trabalho a região compreendida entre 0 e o limite superior. Né? Considerar como faixa de trabalho a região compreendida entre 0 e o limite superior de especificação. Daqui até aqui é trabalho. Esse amarelo vira uma zona verde. Porque o que ele cair aqui vai virar uma zona verde também. Esse amarelo se transforma numa zona verde. Se cair aqui, tá bom. A questão agora é cair aqui para cima ou aqui no vermelho. Se for inferior, se for um processo unilateral inferior, então, ó, o limite superior de especificação fica igual ao infinito, né? Se só tem inferior, o limite superior fica igual ao infinito. Então você adota uma regra, você adota um limite, para não ficar infinito, adota um limite, se quiser, claro, e faz a zona vermelha. E o resto é a mesma cor da carta anterior, não muda nada, porque vai existir o limite inferior, né? Porque processo unilateral inferior, então existe um limite inferior, né? Menor que 10 kg, não pode ser menor que 1 litro, por exemplo, enchimento de garrafa. Você vende ao cliente 1 litro de refrigerante. Então o limite inferior não pode ser menor que 1 litro. Ah, mas pode ser maior que 1 litro? Para o cliente pode. O cliente pode vender 1 litro, quando chegar lá tem 50 litros. Aí você vai ter que adotar aqui, porque você não quer perder, né? Então qual é o teu processo? Quanto teu processo mais menor que 1 litro você não pode vender, porque o cliente está comprando 1 litro. Você que tem que controlar. Então você vai dizer, ó, é 1 litro e 50 ml. Então aqui é 50 ml. Eu vou controlar meu processo em 50 ml. Qualquer coisa mais que isso tem que parar, tem que corrigir, que eu não quero perder. Porque imagine, uma garrafa só de 50 ml a mais não é tanto problema para a indústria, né? Mas quem faz refrigerante sabe que ele não faz uma garrafa, né? Faz milhares, então milhares de garrafas vezes 50 ml, quantos litros ele não vai perder de refrigerante, ou suco, ou sei lá, cerveja, ou remédio, o que for. Remédio é até pior, porque remédio, dependendo da dose, eu tenho um limite superior e inferior, né? Remédio, então, tira até desse exemplo. Mas enchimento de cilindro, saco de feijão, saco de arroz, né? Peso de arroz, de macarrão. Então, mais peso para o cliente tá bom. Mas para você que faz, você tem que ter um limite, adotar um limite superior. Quando você tem uma carta só para unilateral inferior, onde você só tem um limite inferior, por exemplo, quilo de feijão tem que ser 1 quilo. Eu vendo 1 quilo. Então não pode ser menor que 1 quilo. Agora, maior que 1 quilo, se eu vir pegar um saco, tiver 1,5 kg me pagando 1 quilo, para mim tá bom. Mas quem fabrica e enche feijão vai ter que controlar esse seu processo, então ele tem que adotar um limite superior, tá? Mas os cálculos aqui é o mesmo, divide por 4 e cria as 4 faixas. As duas primeiras são os limites de controle, superior e inferior, e depois são os limites de especificação inferior e superior, tá? Veja que na carta a gente está colocando já o limite de especificação, coisa que lá na carta IMR, estatística IMR e X/R, não se coloca limite de especificação na carta.
É uma carta estatística. Ela tem limite de controle. Ali no limite de controle que você tem que corrigir lá. Aqui não, na carta de farol é conformidade. O operador já sabe quais são os limites de especificação. Então ele tem que trabalhar a conformidade do produto. Por quê? É muito pequena a tolerância. Qualquer coisa varia a tolerância e você perde uma peça ou outra. Né? Fundamentação teórica disso tudo, gente, dessa carta, ó, feita por Bolt, o risco de corrigir em excesso é cerca de 2% do tempo. Quer dizer, você poderia estar corrigindo muita coisa em excesso? Não. O risco de corrigir a coisa em excesso, está corrigindo demais um processo, é 2% do tempo. E o risco de permitir que o processo continue quando deveria ser parado é próximo de 1,5%, que é um pequeno risco. Por exemplo, você não está detectando que o processo tem que ser parado e você está continuando com o processo. É 1,5% esse risco, é muito pequeno. Tá? É muito pequeno. Por isso que essa carta é muito boa. A gente usa muito, eu já usei muito em algumas empresas, porque realmente a gente trabalhava com milésimo, trabalhava com centésimo, então tinha muita coisa pequena para controlar, então não dava para controlar com a carta X/R, nem com a carta IMR. Tínhamos outras características que tinha a carta X/R, porém tinha característica que era a carta farol. Tá vendo? Estes dois riscos aqui são máximos estatísticos. O que é um máximo estatístico? São comprovações feitas com testes feitos. Estabelecido através de inúmeros testes empíricos. Vários testes foram feitos, quando fizeram uns cálculos de vários testes, descobriram que o risco é esse aqui. Tá? Não tem um teorema, né? Não tem um teorema para base, é teste estatístico. Que conseguimos achar esses dois máximos estatísticos. O pré-controle é tão sensível que interromperá o processo 99% das vezes quando a dispersão do processo é maior que a faixa de aceitação. Opa, tu tem uma faixa de aceitação. Se tua dispersão for maior que a faixa de aceitação, a carta de pré-controle vai detectar 99% das vezes. Opa aí. Então o risco de não detectar é 1%, é muito pequeno o risco. Você vai realmente detectar as não conformidades. Vai poder selecionar, seguir o processo em frente ou parar quando corrigir. Tá? Isso é bom da carta. E outra muito interessante, além disso, é importante considerar que a facilidade da utilização torna fácil a aceitação pelo nível operacional. Porque fica, gente, amarelo, vermelho, verde. Tem instrumentos que eram tão bons instrumentos, que a gente tinha colocado em empresas, que ele ficava amarelo, vermelho, verde, quando você colocava a peça no lugar. O cara não precisava nem ler o valor. Ele olhava para a tela e a tela mostrava verde, ele libera amarelo, atenção. Vermelho, opa, não conforme, separa, corrige. Isso porque tem essa facilidade das cores. E não tem muitos cálculos, como o X/R, tem que calcular a amplitude, tem que calcular a média, né? Não tem, é mais fácil utilizar essa carta, né? Bem mais fácil. Então vamos fazer essa carta aqui como exercício para fixar e vocês vão aprender a fazer uma carta dessa de farol que a gente tem em um modelo que vocês têm lá na área de apoio de vocês na pasta, né? Então vamos ver aqui, ó. Considere um processo de fabricação de eixos, onde a característica principal a ser controlada é o diâmetro externo retificado. A especificação do diâmetro é de 20 mais ou menos 6 décimos. Você já fez uma avaliação prévia e notou que o processo não comporta uma carta X/R, por ser tão pequena a tolerância, né, para controle estatístico. E verificando que neste caso é melhor utilizar uma carta de pré-controle. Fazer um controle de conformidade. Tá? Fazer um controle de conformidade. É mais ou menos 6. É 1,2 décimo, né? 1,2 milímetros aí. De tolerância e 0,6. Elabore uma carta farol e acompanhe o processo com os dados ao lado. Considere as primeiras 5 medições sendo o setup. Tá? Beleza, considere que você é o operador e está controlando o processo. Faça as análises de acordo com as regras da carta farol. E aqui estão os dados para a gente seguir. É como se isso aqui fosse pego uma peça 2, 3, 4, 5, fosse seguir 2 horas e a gente vai ver como é que se comporta. Gente, tem lá
Pega lá a carta de vocês. Cadê a carta farol? Tá lá no Máquina Explorer. Vocês têm material, CEP, apoio. Tem uma carta farol. Essa carta farol. Aqui. Isso, gente. Ó, nós temos esse padrão aqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra gente. Eu deixei cores aqui e aqui são linhas que a gente vai poder movimentar, tá? Para saber quanto a gente vai querer colocar aqui. Então, qual é a regra? Eu tenho que a especificação é 20 mais ou menos 0,6. Então, é 20,6 a 19,4, né? Mais 6 menos 6. Então, vamos aqui na carta farol. A média, que é essa de cá, que é essa linhazinha aqui, vou até baixar um pouco para ficar em cima da linha, ó. Essa linha preta. A média é quanto? 20. Então aqui eu vou botar 20,00. É o 20, é o alvo que eu quero, é o 20. E o máximo aqui é o 20,6, é o 60. O mínimo aqui é o 19,40. 19,40. Então vamos dividir. A divisão, essa divisão você vai fazer como você quiser. Como aqui é 20 e eu tenho 6 pontos, eu posso dizer que cada um desses é um décimo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas aqui 40, né? Então eu vou botar aqui, a cada um desse eu tenho um décimo. Se for assim, vai ser 20, 19,9, 19,8, 19,7. Então eu vou levar essa linha para cá. É o que você tem que fazer. E levar isso para cá. E chamar 19,70. Por quê? Eu dividindo por 4, né? Essa é a primeira parte. Depois agora 19,7, 19,6, 19,5, 19,4. Essa linha aqui pode vir para cá. 19,4. Mais 3 pontos. 1, 2, 3. Né? 1, 2, 3 pontos. 19,4 vai vir para aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar. Então eu tenho 20, 19,9, 19,8, 19,7, 19,6, 19,5, 19,4. Pronto. E cada divisão vai valer quanto? Vai valer 0,10. Ok? 0,10 cada divisão dessa. Oh, então aqui é vermelho, então para baixo é tudo vermelho. Essa linha aqui é amarela, gente. Então aqui é o amarelo. Amarelo, Ctrl C, Ctrl V. Opa, já fiz a parte de baixo. O verde é só até aqui. Aqui é amarelo, aqui é vermelho. E para cima, 21, 20,1, 20,2, 20,3. Então aqui é que vai acabar meu 20,3. A segunda parte, 20,4, 20,5, 20,6. 20,6 que é o máximo, eu vou trazer para aqui. Aí vocês vão mexer nesse padrão como vocês querem mexer, tá? Aqui vai ser meu 20,30 e aqui meu 20,6. Onde essa linha vermelha vai vir para cá, porque 20,6, gente, é a especificação máxima. E 19,4 é a especificação mínima. Então a partir daqui é não conforme, a partir daqui é não conforme. Então vermelhinho aqui, isso aqui, gente, é amarelinho até aqui, e aqui é verde. As duas áreas verdes que eu vou ter, a partir daqui 20,30, que é meu limite superior de controle, né? E aqui o limite inferior de controle vai ser amarelo, amarelo. Então eu criei a carta, para utilizar com essa especificação. Aqui em cima tem um cabeçalho também, que vocês vão marcar a máquina, qual é o mês, qual é o instrumento que está usando. A frequência de inspeção, coloca lá de 2 em 2 horas. E aqui a pessoa vai pegando peças, ó. E vai coletando peças e começando a trabalhar. Coloca aqui os valores. E vai colocando aqui no gráfico. E plotando no gráfico. Então, vamos lá. Vamos começar a plotar.
Até então, gente, deu para entender aqui, né? Qualquer coisa, volta o filme e veja o que foi que fiz. Peguei a tolerância, a máxima, 20.6, 19.4. Eu podia colocar cada um com meio, vai ficar um espaço maior, né? Aí você faz como você quiser. Se colocasse essa coluna como meio, então botava mais 3 pontos para lá, 3 pontos para cima e ia abrir um pouco mais. Mas vamos deixar assim. Cada linha dessa valendo 1, tá? Então, quais são os valores? Vou até copiar esses valores aqui para colocar ele aqui perto da gente, para não ficar indo e voltando, tá? Vou colar aqui. Vou até colar como figura. Coloquei como figura já. Vou aumentar aqui o tamanho para a gente notar, saber quais são as peças. Então, como é que eu começo? Vou criar um pontinho. Falei que você está na caneta, né? Eu vou só criar uma bolinha para mim aqui. Esse é o ponto. Eu vou preencher ele de preto. Pronto. O contorno de preto. Pronto. Esse é o chamado do ponto. É o ponto que você vai marcar no gráfico. Então, qual foi o primeiro setup, né? Considerar as primeiras 5 peças como setup. Então, 20.15, 20.10, 20.15. Está mais ou menos aqui no meio, né? 20.15. Outro ponto é qual? E aí ele vai controlar 19.90, 19.90, 19.90. Aqui, ó. E qual é outro ponto? 19.75, 19.70, 19.75, mais ou menos aqui no meio. 19.95, 19.70, 19.80, 19.90, 19.95. Outro ponto. Qual é o outro ponto? Quinto ponto, 20.20. Onde é que está o 20.20? Aqui é 20, né? 20.10, 20.20. Bem em cima da linha, 20.20. Pronto, os 5 primeiros pontos, né? E se eu pegar esse daqui, eu posso também fazer igual ao... E eu vou fazendo, inserindo pontos no gráfico, ligando o meu gráfico. Isso o operador está fazendo com a canetinha dele, riscando lá, tá? Eu estou fazendo aqui para vocês terem noção. Risquei meu gráfico. Os 5 pontos estão dentro da faixa verde. A regra é segue. Então, depois de 2 horas, vou subir aqui até os 5, a gente já fez. Depois de 2 horas eu peguei a peça 6 e a peça 7. Passou 2 horas, eu peguei a 6 e a 7. Então eu vou lá, deixa eu copiar esse ponto aqui. A 6 deu aonde? 20.25. 20.25 é aqui, ó. 20, 20.2, 20.20, 20.25. Aqui no meio mais ou menos. Copiei para cá. 20.25. E depois 20.15. 20.15 é o que? 20, 20, 20, 20, 10, 20, 15. 20, 15. Opa! Se eu copiar essa linha aqui, riscar para cá, riscar para aqui, depois copiar essa linha, riscar aqui, riscar para cá. O que aconteceu com esses 2 pontos? Caíram na faixa verde. O que é que eu faço? Continuo operacionalizando. Depois de 2 horas, veio a peça 8 e a peça 9. Eu não vou pegando de 2 em 2. A regra é pegar de 2 em 2. Depois de 2 horas de trabalho, comecei a fazer peça, fazer peça, fazer peça. Depois de 2 horas, peguei mais 2 peças home medir. 19.70. Eu vou copiar essa linha aqui. Eu estou segurando aqui o CTRL, por isso que ela está arrastando, mas eu seguro o CTRL. 19.70, 19.70, ó. 19.70 aqui, ó. Bem em cima da linha. 19.70. E a outra 19.90. 19.90. Que é aqui. Opa. Eita, e agora? Eita, seu Luiz. Caiu bem em cima do 70, gente. Vou riscar aqui também. Vou fazer um tracinho aqui. Gente, 19,70. Você considera das duas maneiras. Ou você considera que tá bom, tá na faixa verde, que 19,70 tá no limite. Ou se você considerar que tá na faixa verde, você vai rodar, porque 2 peças consecutivas caíram na faixa verde. Aí você segue. Se você considerar que está na faixa amarela, aí você tem que parar. Não, você não para, você continua seguindo também, porque uma na faixa verde e uma na amarela também deixa você seguir. Então dessa maneira aí,
você não precisa se preocupar, porque uma caiu na verde e uma caiu em cima da faixa verde e amarela. Então aí eu não me preocupo. Eu sigo também, né? Eu estava quase me enrolando agora, eu só vou parar quando? Vamos ver. Aqui também eu vou seguir. 8 e 9, né? Vamos ver 10 e 11. 20, 25, 20 e 15. Então, 20, 25. Aqui é 20, 20, 20, 25 é aqui, ó. 20, 20, 20, 25. Opa, 20, 25 e 20, 15. 20, 15 é 20, 10, 20, 15. O que é que eu faço? De novo, depois de 2 horas, não tenho problema. Tudo caiu na faixa verde. Ainda está caindo na faixa verde. Vamos seguir. Depois de 2 horas, vamos pegar 12 e 13. Quem é a 12? A 12 é 20 e 45. 20, 20, 30, 20, 40, 20, 45. Tá aqui, ó. 20, 45. E 19,90. 19,90. 19,90 tá aqui, ó. Se eu puxar essa linha, jogar para ali, jogar para cá, copiar essa linha aqui, jogar para aqui, jogar para cá, eu tenho o que? Uma caiu na faixa amarela e uma caiu na faixa verde. Agora caiu realmente na faixa amarela e caiu na faixa verde. Se eu for na minha regra, gente, cadê a regrinha? A regrinha tá aqui, ó. Se uma cair na zona verde e uma das duas zonas amarela, continuar normalmente a produção. Opa, então não faço nada, continua a produção. E tá vendo? O operador tá seguindo, porque ele tá vendo o controle dele. Ele tá de novo, ó, não para, segue. Opa, então 12 e 13 foi, vamos ler 14 e 15. Então 14. Qual foi a 14? 20,75. Aqui é 20,60. 75. Caiu ali. 20,75 e 20,50. 20,50 tá aqui. Né? 20,60 é essa, 20,50. Opa! O que foi que houve agora? E agora, José? Deu um ponto na faixa vermelha. O que é isso, gente? Isso aqui já é uma peça não conforme. Ela está acima do limite de especificação do cliente, que o controle está aqui e aqui já é especificação. Então o bom do operador é que ele já sabe quando ele olha para essa carta que essa peça é não conforme. Ou é uma sucata ou é um retrabalho, depende da característica que ele está fazendo. Por exemplo, se for eixo, né? Lá não é um eixo, diâmetro externo. Então nesse caso é sucata ou retrabalho? Ela está acima da especificação. Então não é uma sucata, eu posso passar de novo na retífica e retrabalhar para reduzir o tamanho do eixo, porque ele está muito grande. Então isso aqui é um retrabalho. Mas antes de fazer esse retrabalho, eu tenho que checar o que foi que houve. Eu tenho que parar a máquina. Essa peça está boa, ela vai para o cliente, mas essa aqui não, eu tenho que recuperar. Mas eu não fiz aqui isso aqui foi feito agora, mas isso aqui foi feito 2 horas antes. Nesse meio termo, entre essa hora daqui, que eu peguei essas duas, e esse tempo que eu peguei agora, será que tem peças NG no meio, peças não conforme no meio, peças não ok no meio? Aí é aquela regra de tem que selecionar até a última verificação. Essa foi a última verificação. Aí você vai ver a hora, e se você está separando as pecinhas por verificação, melhor ainda. Mas se você está misturando, aí lascou. Se você está misturando na caixa todos os horários, aí é complicado. Normalmente é que a gente faz? Usa uma caixinha e coloca. A partir daqui tá tudo boa, tá? Bota a caixinha para lá. E aqui começa a zerar de novo, que eu medi e começa a checar. Depois aqui é peça produzida. Depois de 2 horas que eu checar, se eu encontrar ponto vermelho, aí eu volto para checar só essa caixa. Aí eu posso encontrar mais peças no meio, ou então não encontrar nenhuma, ou só encontrar essa. Mas aí eu tenho que fazer a inspeção 100%. Depois que eu fizer isso, eu tenho que pegar 5 peças, né? Eu tenho que pegar 5 peças e seguir com o mesmo roteiro. Pegar 5 peças, eu vou pegar 5 peças aqui, 16, R$19,90. Vamos completar. R$19,90. R$19,90 tá aqui, R$19,90. Né?
Depois eu vou pegar 20, 25. Aí eu pego outra. 20, 25 tá aqui, ó. Aqui é 20, 20, 30, né? Então 20, 25. Opa. 20, 10. 20, 20, 10. Depois 20, 10, 19, 80. 19, 80. Tá aqui. 20, 05. Essa linha do 20, 05 tá no meio. Então, gente, as 5 peças depois que eu ajustei. Isso aqui podia ser uma ferramenta que quebrou. A ferramenta quebrou, o dispositivo folgou, alguma coisa aconteceu, o rebolo que estava retificando, perdeu o fio de corte dele. E ele acabou não dressando, não cortando direito, não retificando direito, e o eixo ficou maior. Então várias coisas podem acontecer. Então aí eu parei, ajustei o processo, chequei, troquei a ferramenta, apertei o dispositivo, peguei 5 peças consecutivas, ó, pá, 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 pá. As 5 deu no meio, na área verde, eu sigo. Só que essa parte aqui, deixa eu inserir uma coisa interessante aqui. Essa parte aqui, estrelinha não. Eu não quero a estrelinha não. Eu fui aqui, é isso aqui. Essa parte aqui, gente, sem preenchimento, um contorno vermelho. Isso tem que ser anotado no diário de bordo. Vocês têm o diário de bordo, então, a data, a hora, qual foi o problema que aconteceu, qual foi a causa e qual foi a ação que ele tomou. Por exemplo, na hora de 14 horas, na data de hoje, às 14 horas, a peça saiu ponto fora, né? Peça não conforme tal. Peça não conforme com o diâmetro de tanto. Qual é a causa? Dispositivo com folga. Qual foi a ação do operador? Ajustar o dispositivo, apertar o dispositivo. Aí então ele anota, tá? Quando acontece isso. Depois ele faz o setup, ó. Fez o setup, deu tudo aqui no verde. Ele segue a produção normal. Que ele quebrou o gráfico, né? Porque ele seguiu, ele corrigiu isso. Ó. E ele segue a produção normal, fazendo os ajustes dele. Porque ele trouxe isso que estava aqui para essa situação. Agora é essa situação, outro setup feito, que foi liberado o processo. E esse setup aí, ó, fica até verdinho, né? O contorno fica verdinho, porque fica bonitinho, verdinho, para ele continuar. Depois, essa foi qual? 1, 2, 3, 4, 5, aí ele segue, pega lá a 21, que é 20 e 30, 20 e 30, depois de 2 horas, 20 e 30, aqui é 20, 20 e 30, cai bem em cima do amarelo. E 20 e 30, 20 e 15. 20 e 15, ele vem para 20 e 10, 20 e 15. Duas peças, continua. 19,45, 19,50. 19,45, 19,45, 40. É aqui embaixo, ó. Que é a especificação mínima, mas deu 45. 45. Aqui, ó. Opa, aqui não, aí é o 46. Aí é o 41, 40. Oxe, 45, né? 45. Aqui, que é o 41. 19, 40, 19, 50, né? 45, 41, 40, 50. Então 19, 45. Tá aqui no meio. Esse ponto aqui não. O tic-tac já tá sem funcionar direito, tá vendo? E 19,50. 19,50 tá. 19, 19,50. Opa, aí aqui 2 horas ele seguiu, deu ok. Depois de 2 pontos, deu 2 pontos na faixa amarela. Os últimos pontos deu na faixa amarela. O que, é que ele faz? 2 pontos na faixa amarela. Qual é a regra? Volta na regra lá. Se duas caírem na zona amarela, parar a produção, corrigir a fonte de variação e depois iniciar o processo na regra 2. Aqui eu paro também meu processo, checo o que foi que houve, porque caiu na zona amarela, e faço de novo a regra 2, que é fazer as 5 peças consecutivas. Tá? A gente fez assim, isso aqui para acontecer, para poder, como didática, mostrar a vocês como funciona a carta. Então a carta seria, se eu fosse ver todinho, ó, toda a carta aqui, deixa eu diminuir, já seria isso aqui, ó. Tá vendo? A carta,
isso estaria marcado na carta, ele teria marcado a pontinha, não vai apagar, ele deixa na carta lá, mas anota aqui no diário de bordo o que aconteceu, porque fica gravado. Aí ele ajustou, veio para aqui, continua, aí quando chegou aqui de novo ele para, aí de novo anota no diário de bordo, depois ele vai seguir a frequência. Gente, botei esses dados aqui só para a gente verificar, ficando aí e voltando. E aí ele vai trabalhando o dia todo. Acabou a carta, pega outra carta em branco que você já deixou lá, né? Você já aprontou essa cartinha para ele. Ele tem várias cópias, ele coloca lá uma cartinha. Né? Porque de 2 em 2 horas ele pode passar o quê? Essa carta dá para durar o quê? Uns 2 dias, 3 dias trabalhando. Tem muita ponto para ele anotar aqui, tá, gente? Então isso é interessante, essa carta farol. Vocês têm esse modelo aí. Tentem fazer isso que eu fiz, peguem isso aqui tudo e façam aí na mão de vocês. Já viram? Façam ela preenche todinha aqui, ó, como tá aqui. Vocês notarem como funciona a carta farol. Ela é super prática para o operador trabalhar. Ele visualiza bem. E qual é a grande diferença? A carta farol, ela trabalha as especificações, né? Voltando lá na carta farol. Isso aqui vermelho aqui é especificação, coisa que não aparece na carta IMR nem na X/R, mas para a carta farol já aparece. Ok, gente? Qualquer dúvida, manda lá pra gente no Telegram, manda no e-mail, manda no Zap, telefona, faz qualquer coisa, mas não fica com dúvida, né? Então, a próxima aula a gente vai entrar em capabilidade de máquina. Oh, interessante, né? A gente faz capabilidade de processo. Agora, como é que eu vou fazer se a máquina realmente tem capacidade, se a máquina tem capacidade? Vamos aprender o que é isso na próxima aula, tá? Um beijão e um abraço no coração bem forte, amigos. Tchau!